Boa noite. Boa noite aos amigos que estão presentes em nossa casa, em nosso grupo Espírita Mensageiros da Paz. Também aqueles nossos amigos e irmãos que estão online neste momento para assistirmos, para ouvirmos o Evangelho desta noite. E para darmos então início ao Evangelho desta terça-feira em nossa casa, vamos ler uma mensagem do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, com o tema Ajudemos Sempre. E quem é o meu próximo? Lucas, capítulo 10, versículo 29. O próximo a quem precisamos prestar imediata assistência é sempre a pessoa que se encontra mais perto de nós. Em suma, é por todos os modos a criatura que se avizinha de nossos passos. E como a lei divina recomenda, amemos o próximo como a nós mesmos. Preparemo-nos para ajudar infinitamente. Se temos pela frente um familiar, auxiliemo-lo com a nossa cooperação ativa. Se somos defrontados por um superior hierárquico, exercitemos o respeito e a boa vontade. Se um subordinado nos procura, ajudemo-lo com atenção e carinho. Se um malfeitor nos visita, pratiquemos a fraternidade, tentando, sem afetação, abrir-lhe rumos novos na direção do bem. Se o doente nos pede socorro, compadecemo-nos de sua posição, qualquer que ela seja. Se o bom se socorre de nossa palavra, estimulemo-lo a que se faça melhor. Se o mal nos busca a influência, amparamo-lo sem alarde, para que se corrija. Se há cristianismo em nossa consciência, o cultivo sistemático da compreensão e da bondade tem força de lei em nossos destinos. Um cristão sem atividade no bem é um doente de mau aspecto, pesando na economia da coletividade. No Evangelho, a posição neutra significa menor esforço. Com Jesus de perto, agindo intensivamente junto dele, ou com Jesus de longe, retardando o avanço da luz. E sabemos que o Divino Mestre amou e amparou, lutou em favor da luz e resistiu à sombra até a cruz. Diante, pois, do próximo que se acerca do teu coração, cada dia, lembra-te sempre de que está situado na terra para aprender e auxiliar. Diante desta mensagem do Espírito Emmanuel, convido a todos, então, nesta oportunidade, elevarmos os nossos pensamentos ao Divino Amigo, Jesus, o irmão por excelência. Querido irmão, recordando de suas palavras, que nem só do pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Sim, compreendendo, Senhor, que a nossa meta é o conhecimento que nos liberta, que faz com que avancemos neste caminho através do aprendizado, que faz nos entender, nos aproximar através do seu Evangelho, que nos
esclarece, que nos ampara, que nos orienta para a nossa vida. Muitas vezes, Senhor, sabemos das nossas deficiências morais, espirituais, mas buscando, Senhor, o amparo nos Teus ensinamentos, que também faz a nossa alma. Amigo, permita nesta oportunidade os amigos espirituais estejam conosco, nos amparando e permitindo assim amparar a nossa irmã que falará da Tua mensagem de paz, de amor e de esperança aos nossos corações. Obrigado, Jesus, que assim seja. Muito bem, então hoje com a nossa irmã Patrícia Ghiseline, ela é membro do Conselho Deliberativo da nossa casa, evangelizadora, expositora do Evangelho, e vai abordar para nós do capítulo 13º, com o tema A Beneficência. Com a palavra, a nossa irmã. Obrigado, Carlinho. Muito boa noite a todos que se encontram na nossa casa, que é sempre um imenso prazer vê-la cheia na medida do possível, a todos aqueles que nos acompanham através da internet e ainda aqueles que nos verão, talvez, posteriormente em outro momento. Então, que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar a nos envolver a todos, e que através das suas bênçãos e da espiritualidade amiga que possamos ser felizes e compreendidos em seus ensinamentos no dia de hoje. Assim como foi dito, hoje nós vamos estudar o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Hoje a gente vai trabalhar os itens de 11 a 13, que vão falar sobre a beneficência. E os textos que a gente vai estudar hoje, eles são verdadeiras pérolas do Evangelho. Porque o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, ele contém muitas pérolas. São pérolas de luz que vão nos conduzindo ao nosso autoconhecimento, que vão trazendo reflexões para as nossas vidas. E essas reflexões vão nos mostrando o caminho, o roteiro que a gente tem que seguir, que a gente deve trilhar, esse roteiro seguro para a nossa vida, para que a gente tenha alegria, para que a gente consiga alcançar a felicidade. E hoje o que ele traz para a gente, na verdade, ele vem trazer um grande desafio, que é o desafio de tentar entender o que é a beneficência. A beneficência, ela é esse ato de fazer o bem. E no primeiro texto que a gente vai trabalhar, que é essa primeira pérola, ele vem através do bispo de Argel. E esse texto ele foi trazido em 1861. E pelo teor dele a gente imagina o tamanho da elevação desse espírito que trouxe essa mensagem, porque ele já falava nesse nível em 1861. E a gente, em 2021, ainda hoje, nós não temos condições ainda de praticar na íntegra o que ele já trazia, já fazia e já nos ensinava lá em 1861. E o que ele traz para a gente é que a gente precisa se avaliar. Por exemplo, quando a gente começa a reclamar das nossas vidas, a gente precisa avaliar o nosso plantio, porque é fundamental essa avaliação, essa análise. Então, assim, porque eu recebo o que eu faço, eu tenho aquilo que eu dou, não é assim? É plantio e colheita. Então, se eu não estou colhendo bons frutos, logo é porque a minha semeadura não foi tão boa assim. Vocês concordam? Então, Adolf, ele traz nesse texto essa reflexão para a gente analisar. Então, eu vou ler uma parte desse item 11,
Então eu gostaria que a gente prestasse atenção na mensagem que vem do Evangelho. A beneficência, meus amigos, dará a vocês as mais puras e mais belas alegrias do coração. Dessas que não são perturbadas nem pelo remorso e nem pela indiferença. Se pudessem compreender tudo o que existe de grande e doce na generosidade das almas que são belas. Essas almas pensam primeiro no próximo, para só depois pensar em si mesmas. Elas se sentem felizes em despir a própria roupa para cobrir o próximo, se pudessem ter apenas a doce ocupação de fazer aos outros felizes. Que festas na terra poderiam ser comparadas à alegria de serem representantes da divindade, levando o contentamento a essas pobres famílias que da vida só conhecem as dificuldades e amarguras. Quando virem a face desses miseráveis com seus filhos pequenos a se iluminarem de esperança, pois há instantes não tinham o pão, e ao ouvir os seus filhos gritando repetidamente e a chorar essas palavras, estou com fome, grito esse que penetrava como uma agulha de punhal nos corações maternos. Aí então compreenderão como se sentem felizes as pessoas que trazem alegria aonde momentos atrás só existia desespero. Beneficência é uma palavra bonita, né? Mas o que significa de verdade essa palavra? Beneficência nada mais é do que, segundo o próprio dicionário, o ato, a prática, a virtude de fazer o bem, de beneficiar o próximo, de bem fazer, é filantropia, é a disposição benéfica de bem fazer. A alegria e a felicidade. Mas o que é essa alegria e essa felicidade que ele fala? Bom, segundo também o dicionário, felicidade é a qualidade, é o estado de feliz, é o estado de uma consciência plenamente satisfeita, é satisfação, é contentamento, é bem-estar. Então, o que ele quer dizer é que quando a gente pratica a beneficência, nós teremos esse estado dessa consciência plenamente satisfeita, esse estado de felicidade. E o que é a consciência? Se nada mais que onde estão gravadas as leis de Deus. Então, estar com a consciência tranquila, bem, plena, feliz, é algo realmente incrível. Já no item 12, outro espírito nos traz outra pérola, São Vicente de Paulo. Ele diz assim: sede bons e caridosos, esta é a chave dos céus que tende em vossas mãos. Toda a felicidade eterna está contida neste ensinamento de Jesus. Amai-vos uns aos outros. Sede bons, amparai os vossos irmãos. Deixai de lado a terrível chaga do egoísmo. Quem dentre vós não sentiu seu coração pulsar, sua alegria interior se ampliar ao relato de uma boa ação, de uma obra verdadeiramente caridosa? Os exemplos não vos faltam. O que falta é a vontade, que é rara. Então, todos eles vêm trazer essas mensagens para a gente. E no item 13, esse item eu gostaria de trabalhar ele um pouquinho mais, trecho a trecho. Ele vem através de Carita. Ele também foi dado, esse texto, em 1861, na cidade de Lyon. E no item 13, a mensagem de Carita, falando sobre a beneficência, ela inicia o texto falando assim: chamo-me caridade e sou a rota principal que conduz a Deus. Segue-me, porque sou o objetivo a que todos deveis visar. Então ela inicia falando sobre esse caminho que a gente tem que traçar, esse caminho da caridade. Mas por que ela fala que é o principal? Porque a caridade ela é sentimento, ela é boa intenção, ela é doação, ela é amor sincero. Então, o principal ponto que nós devemos nos ater na nossa vida é justamente esse lado moral. Então, tudo que a gente for fazer, que a gente deve verificar se a gente está seguindo por esse caminho, por essa rota da caridade. Se eu vou ajudar alguém, que eu identifique primeiro o meu sentimento, que eu identifique primeiro a minha intenção, o meu pensamento, o meu relacionamento para com as pessoas que estão ali no meu dia a dia.
Que eu verifique, então, quais são esses sentimentos que estão fazendo parte da minha vida. Porque eu preciso prestar atenção nesse universo invisível que existe ao meu lado. Porque a gente só vê de verdade quando a gente quer ver. A gente só identifica o outro, ou a dor do outro, quando a gente olha para dentro de nós mesmos. Então, a gente procura realmente identificar. Quando a gente quer entender o sentimento do próximo, a gente consegue. Mas, infelizmente, a gente ainda é muito disperso, muito desatento. A gente é tão envolvido com esse mundo exterior que a gente acaba esquecendo esse lado de se envolver com o nosso próximo. Então aqui, é por isso que ela fala, a rota principal é a caridade. É a rota desse sentimento, é a rota dessa intenção. E ela continua falando assim: fiz esta manhã o meu passeio habitual. Então ela vem convidando a gente para essa reflexão, porque nós nos ocupamos de outras coisas, né? Os espíritos superiores, aqueles que já têm essa consciência tranquila, feliz, aqueles que já conquistaram esse sentimento bom, esse lado moral, eles têm outros hábitos, eles têm o hábito de fazer o bem. E se a gente for parar para analisar, nós não temos esse hábito. Nossos hábitos, eles são outros. A gente tem hábitos que muitas vezes nos fazem mal, a gente tem hábitos que são viciosos, a gente tem mania, nós temos hábitos que muitas vezes prejudicam o próximo, prejudicam a nós mesmos. E aqui, então, ela está convidando a gente a esse hábito de fazer o bem, de procurar ajudar as pessoas. E aí, se a gente parar para analisar, a gente já tem uma dificuldade imensa de, em um dia, parar e ir lá ajudar alguém. Você imagina se eu precisar fazer isso todos os dias. Todos os dias parar para ajudar o próximo. Então, no meu dia a dia, como que é a minha rotina? Como que é o meu pensamento? Ele está voltado para as pessoas que estão ao meu lado? Ele está voltado para quem passa por mim? Eu estou vendo a necessidade daquela pessoa ali do meu lado? Eu estou pensando, como que eu posso ser útil? Como que eu posso ajudar no meu trabalho, em casa, com estranhos? A grande verdade é que eu vou identificando que eu não consigo, eu não faço, eu não tenho esse hábito. Por exemplo, se eu vou para um local específico, eu penso em mim. Eu penso em mim, eu tenho que estar bem, eu tenho que estar seguro, eu tenho que ver se as minhas coisas estão tudo certo, se está tudo organizado. Se de repente aparece alguém, se precisar ignorar, eu ignoro. Mas será que aquele alguém não está ali precisando de ajuda? Mas eu me preocupo? Não, muitas vezes eu esqueço, porque o foco da minha vida sou eu. Então a gente esquece de olhar para quem está do lado. Então esse nosso personalismo, essa coisa egoísta, ela é própria de espíritos ainda inferiores, que é o nosso caso aqui, que a gente não é elevado ainda. Então ela vem aqui convidar para que a gente mude os nossos hábitos, para que a gente tenha essa mudança, que a gente tenha esses novos hábitos. Porque, na verdade, nós estamos aqui vivendo uma encarnação com esse objetivo. O objetivo nosso aqui no planeta Terra é exatamente mudar hábitos. Porque se nós não mudamos hábitos, se nós não aproveitamos a nossa encarnação, então eu estou simplesmente perdendo a minha vida. Mas é difícil mudar um hábito? É muito difícil, mas esse é o objetivo. É o objetivo, é justamente essa luta, esse esforço é que vai valorizar essa nossa encarnação. Porque se a gente for parar para analisar, a gente não pode falar que a gente não consegue. Quantas coisas na nossa vida a gente não conseguiu só depois de muito esforço, mas muito mesmo, depois de muita luta, depois de muita renúncia, depois de muito se dedicar. Então, assim, a grande maioria das nossas vidas, porque o mundo material ele exige isso da gente. Ele exige esforço, ele exige perseverança, ele pede tudo isso de nós. Então, ela vem convidar a gente a mudar o nosso foco. Então, para que eu use essa mesma força, essa mesma determinação que eu uso para cuidar dos meus filhos, da minha casa, para arrumar um emprego, para manter o emprego, para ter dinheiro, para viajar, para comprar, sei lá o quê. Então, esse mesmo empenho que eu tenho, que eu faça para conquistar esse lado moral, que eu tenha esse esforço ativo dentro de mim,
para que eu possa desenvolver então esse sentimento melhor dentro de mim, para que eu possa mudar esse hábito. Então nós temos essa potência dentro de nós, todos nós temos essa força, a gente só precisa acreditar nisso, a gente precisa mudar o nosso foco. E aí ela continua, e com o coração magoado. Mas é claro que quando ela fala aqui de mágoa, ela não é aquela mágoa nossa, não. Porque a nossa mágoa é assim, é ressentimento, é melindre, é raiva de algo que aconteceu com a gente, alguma situação que aconteceu na nossa vida que a gente não gostou. Então a nossa mágoa é essa, é revolta, é insatisfação, é raiva. Mas a mágoa dela aqui não é essa. A mágoa dela é no sentido de se compadecer da gente. Porque ela vai identificando tanta dor, tanta dificuldade no nosso planeta, tanta gente precisando de ajuda, e olhando para a gente com toda essa indiferença, na nossa imensa dificuldade de ajudar, e ela vendo que a gente pode ajudar, então ela se põe no nosso lugar. E olhando para o nosso futuro, ela vê que o nosso futuro também é de dor. É de dor por quê? Porque ela sabe que o bem que eu não faço, eu também sofro as consequências dele, porque eu não ajudei a quem eu poderia ter ajudado. Então ela sabe que na nossa vida, tudo que eu faço vai ter um retorno. Então ela vai identificando essa nossa indiferença e ela fica ali compadecida conosco. Então ela vai identificando o que a gente pode fazer e não faz. Então é nesse sentido que ela se diz estar com o coração magoado. E com o coração magoado venho dizer-vos, ó meus amigos, quanta miséria, quantas lágrimas, quanto tendes fazer ainda para secar todas elas. Porque é um dever nosso, é um dever, é uma obrigação que a gente tem. E nós não nos sentimos nesse dever, nós não nos sentimos nessa obrigação. Às vezes a gente até sente assim, mas a obrigação é assim, quando é relacionada a alguém que a gente ama. Quando eu amo alguém ou quando eu gosto muito de alguém, aí eu vou lá e faço. Aí a gente vai e faz. E ainda assim é com muita dificuldade. E às vezes a gente ainda assim não faz. Mas o que ela está convidando a gente aqui é para que a gente possa espargir, que a gente possa aumentar, liberar esse amor que a gente tem, para que a gente possa de verdade começar a auxiliar a quem quer que seja, qualquer um que precise, que passe por nós, porque é uma obrigação nossa, está lá no Evangelho também, porque a gente não está aqui para brincadeira não, a gente não está aqui de brincadeira, e é essa que é a questão. A grande verdade é que em muitas das vezes a gente se acha apenas como aquele que está chorando, aquele que está sofrendo, aquele que quer ser consolado. Mas o Cristo fala, é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. E aí a gente vai vendo que tudo é uma consequência. Como que eu quero receber consolo? Como que eu quero receber ajuda? Como que eu quero ter um alento para a minha vida se eu não faço minimamente um esforço para proporcionar aos meus irmãos? Como que eu quero? Mas é claro, Deus é bom, Jesus é maravilhoso, os nossos benfeitores, eles nos amam. E ainda assim, então, eles nos ajudam. Eles nos ajudam pela misericórdia divina. Mas ao mesmo tempo eles falam assim pra gente, olha, mas você precisa fazer também. Porque vai chegar um momento que eles não podem fazer pela gente. Eles não podem nos ajudar, porque eles precisam que a gente abra campo para que eles tenham essa abertura de vir ajudar a gente. Então, quando eu vou lá e ajudo alguém, é como se eu atraísse eles para perto de mim. Porque eles vão aproveitar essa minha boa vontade, essa minha determinação, esses meus sentimentos e esses meus pensamentos envolvidos em ajudar, para poder ir lá e ajudar efetivamente esse meu irmão. Mas se eu não movimento esses sentimentos, se eu não movimento os meus pensamentos, dificilmente eles vão conseguir se aproximar de mim. E não é nem que eles não querem, é simplesmente porque a gente não atrai eles para perto da gente. A gente não permite. E muito pelo contrário, muitas das vezes nós bloqueamos essa ajuda. A gente afasta mesmo essa ajuda que muitas vezes é a gente mesmo que tem que receber.
E aí ela continua. Tenho procurado inutilmente consolar as pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido: coragem. Porque na nossa vida, para tudo é preciso coragem, né? Diante das dificuldades, nós precisamos ter coragem para mudar um hábito. Para tudo é preciso coragem. Porque se hoje eu não tenho o hábito, eu não me preocupo em auxiliar as pessoas, eu preciso ter coragem para tentar. Por quê? Porque muitas vezes eu vou encontrar barreiras. E essas barreiras, elas vão vir diretamente a mim. Eu vou encontrar o meu egoísmo, a minha indiferença. E tudo aquilo ali vai estar bloqueando, atrapalhando, dificultando essa ajuda. Então, se eu não tiver coragem, eu não prossigo. Eu não consigo dar andamento naquilo, porque aquilo é doloroso. Muitas vezes a gente tem uma imagem nossa, assim, que nós somos uma pessoa boa, né? Que a gente não tem defeito. Muitas vezes acontece isso com a gente. Então, quando a gente se depara com a realidade, quando a gente observa e enxerga para dentro de nós mesmos, às vezes a gente fica até revoltado, a gente fica insatisfeito, a gente nem acredita que é daquela forma. Então, é preciso muita coragem para passar pelas dificuldades, para passar por essa transformação que é necessária, essa mudança. E aí ela continua. Há bons corações que revelam por vós, não sereis abandonadas. Paciência, Deus existe. Vós sois suas amadas, as suas eleitas. Elas pareciam me ouvir e voltavam para o meu lado seus olhos grandes e assustados. Eu lia em seus pobres semblantes que o corpo, esse tirano do espírito, tinha fome. E se minhas palavras serenavam um pouco do seu coração, elas não lhes enchiam o estômago. Então veja só que interessante. Os espíritos, eles ajudam, mas muitas vezes eles vêm ali nos inspirar. Eles vêm ali, eles sopram no nosso ouvido: olha, vai até ali, procura alguém, vai em local X, vai procurar um determinado local. Ali existe dor, existe gemido, tem gente precisando. Porque tem coisas que elas precisam de nós. Porque nós estamos vivendo aqui nesse mundo material. Nós precisamos. Aqui ela cita esse exemplo, que ela está ali, ela está consolando, ela está dizendo para aquele espírito ter calma, ela está encorajando, ela está incentivando a paciência. Mas ela não pode, naquele momento, chegar naquele irmão e proporcionar o alimento material, por exemplo, que aquela mãezinha estava ali precisando. Então é nesse sentido que os espíritos vêm nos inspirar, para a gente poder, nós irmos fazer a nossa parte e auxiliar esses nossos irmãos. Então, isso serve de exemplo, porque, por exemplo, muitas vezes, quando nós sentimos um bem-estar, aquele sentimento de paz, aquela confiança que, no momento de dor, de repente, que a gente está passando, quando a gente sente aquele sentimento, muitas vezes são os nossos benfeitores, os nossos anjos de guarda que estão ali do nosso lado. Imagina assim, vamos lembrar de uma situação em que a gente estava desesperado, que a gente estava triste, sofrendo por algo, sofrendo moralmente. E de repente, a gente sente um bem-estar, vem uma notícia boa. Em algum momento da nossa vida, de onde que vem esse bem-estar? Será que a gente é tão potente assim, capaz de proporcionar o bem a nós mesmos, num momento de dor? Não, eu acredito que não. Então, esse bem-estar, ele vem desses benfeitores que fazem essas rondas. Então, isso mostra para a gente que a gente nunca está desamparado, que o desamparo ele não existe. Nós nunca estamos abandonados à mercê das circunstâncias, à mercê da vida, das dificuldades. Nós sempre temos ajuda. Nós temos todo o auxílio necessário para a nossa vida. Eu ainda repetiria: coragem, coragem. Então, uma pobre mãe, muito jovem, que amamentava uma criancinha, tomou-a em seus braços e a ergueu no espaço vazio, como que a me suplicar que a protegesse.
aquele pequeno ser que só recebia de um seio estéril uma alimentação insuficiente. Então, naquela hora de desespero, na hora da dor, que a gente não encontra mais o que fazer, nosso refúgio é Deus. Nosso refúgio é Jesus. Nosso refúgio são os benfeitores, o nosso anjo de guarda. Nós podemos, sim, muitas vezes fugir para o mundo material. Tem muita gente que, diante de um problema, ele foge para uma mesa de bar, foge para festas, para vícios, foge para um monte de coisa. Mas ainda assim, uma hora esse irmão ele vai cansar. Ele vai cansar de fugir para um local onde ele não consegue saciar essa sede, que ele nem sabe de onde vem. Então, no momento em que a gente simplesmente não tiver mais o que fazer, só há uma opção. E essa opção é Deus. Então, não tem outro lugar que a gente vai encontrar, que a gente vai achar aquilo que a gente precisa. E é por isso que esses benfeitores, eles vêm trazer essas mensagens para a gente. E eles veem que, infelizmente, a gente ainda precisa de dor. A gente precisa de sofrimento. Então, quando o sofrimento chegar, bendizei ele. Bendizei esse sofrimento, porque é ele que te eleva, é ele que te educa, é ele que te faz crescer, que ele modifica aquilo que você pensa, o jeito que você vê as coisas. Ele vai modificando os nossos sentimentos. Mas em momento nenhum condene a Deus. Em momento nenhum pela dor que a gente passa. Porque a dor é bendita. E se a gente for aprofundar mesmo, a gente vai ver que muitas vezes nós mesmos é que somos causadores dessa dor. Então é melhor a gente nem procurar. Muito pelo contrário. É importante a gente agradecer a Deus. E mais importante ainda é a gente ver que a gente pode melhorar. A gente pode melhorar a nossa conduta, a gente pode melhorar os nossos pensamentos e começar a entender, então, o que a gente precisa modificar. E aí, mais adiante, ela continua narrando, então, esse passeio habitual dela da manhã. Mais adiante, meus amigos, vi pobres velhos sem trabalho e em breve sem abrigo, atormentados por todos os sofrimentos da pobreza e envergonhados da sua miséria. Não se atreverem eles, que nunca haviam pedido esmolas, a irem implorar até a piedade dos transeuntes. E aí a gente vai, então, identificando, né? Identificando essa dificuldade que nós temos. Lembra que lá no começo ela falava sobre a paciência? A dificuldade que nós temos no relacionamento. Por exemplo, com esses nossos irmãos que já alcançaram uma certa idade aqui nesse nosso mundo material e que precisam do nosso carinho, que precisam da nossa tolerância, da nossa paciência. E a gente não tem. E aí no Evangelho tem lá, né? Honrai vosso pai e vossa mãe. E muitas vezes não é isso que a gente faz. Nós não fazemos. Quantas pessoas não abandonam os próprios pais porque não tem tempo, porque não querem se preocupar, porque acham enjoado, porque acham incômodo, de repente ficar ali cuidando de uma pessoa que muitas vezes agora está com dificuldade de memória, dificuldade motora, de se locomover, de fazer coisas simples, rotineiras do dia a dia. Para isso, então, joga ele ali em qualquer lugar, de qualquer maneira, sem dar atenção, sem dar carinho, sem honrar tudo que recebeu na vida daquele ser, a começar pela própria oportunidade de estar aqui na vida, de ter essa reencarnação. Então, ela vem aqui nos chamar a atenção para esse campo, porque é uma realidade nossa. Porque o que ela está dizendo aqui é uma realidade nossa, acontece com a gente. Porque se não acontece dentro da minha casa, do meu lar, acontece no meu vizinho. Acontece. Então, que eu vá de encontro a esses corações que precisam. E aí a gente fica imaginando, né, aquela pessoa que a vida inteira trabalhou, que ela se dedicou, que ela sempre se preocupou em dar tudo para a família, de não deixar faltar nada, sempre trabalhando numa rotina muitas vezes maluca. Aí ela chega ali numa determinada idade,
ela é bloqueada. Ela é impedida de fazer tudo. Imagina só o sofrimento que esse espírito não passa. Alguém que sempre foi ativo, que sempre fez de tudo. E ainda assim, nessa altura da vida, encontra o abandono. Imagina só o tamanho da dor. Além de não poder fazer mais nada do que sempre fez, perder a sua independência, muitas vezes a própria saúde, por tantas dificuldades, agora ela é abandonada. Se a gente conseguir se colocar no lugar dessas pessoas, nessa situação, imaginemos nós recebendo o auxílio. Alguém vindo de encontro a gente, nos dando atenção, nos dando dignidade, nos dando uma tarefa, uma atividade para fazer. Porque tem muita gente que tem aquela visão assim: ah, você não precisa mais fazer nada, agora você tem que descansar, aposentou, já está com muita dificuldade. A gente tem essa tendência em excluir da sociedade, da família. E as pessoas que estão ali passando por esse processo de velhice, elas sofrem, porque não é bem assim. Não é assim que funciona. Nós precisamos entender que ali existe um espírito e que ele precisa aproveitar a encarnação dele assim como a gente. Então, se a gente puder ajudar de alguma maneira, vamos ajudar. Ela continua: com o coração tomado pela compaixão, eu que nada possuo, me fiz mendiga para eles, e vou a todos os lados estimular a beneficência, inspirar os bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Eis porque venho a vós, meus amigos, e digo: existem infelizes cujo prato falta o pão, o fogão não tem fogo, e o leito não tem cobertas. Não digo o que deveis fazer, deixo a iniciativa para os vossos bons corações. Se eu vos ditasse a vossa linha de conduta, não terias o mérito da boa ação. Eu apenas vos digo: sou a caridade, e vos estendo as mãos pelos vossos irmãos sofredores. Nós temos tudo. Quantos de nós, muitas vezes, não passamos por aquela situação assim de chegar em casa, de ter uma caminha quentinha, ou um ventilador, um ar-condicionado, a geladeira, um alimento. Nada melhor que quando a gente está com fome ter algo para comer. Quando a gente está cansado, depois de um dia de muita atividade, a gente chegar lá no reduto do nosso lar, encontrar a nossa caminha arrumadinha, limpinha, cheirosinha, organizada, ter onde repousar. Numa noite de frio, a gente ter aquela coberta ali aconchegante que vai aquecer a gente. No momento de chuva, de tempestade, ter a certeza de que a gente tem o nosso abrigo, a nossa casa. Nada melhor, não é? O coração, ele necessita de tudo isso. Mas imagina olhar para o lado e não ter. O tamanho do sofrimento. O tamanho do sofrimento que alguém não passa. E ainda, além de não ter tudo isso, ele ainda passa pela exclusão, pela nossa indiferença. Imagina quanta dor. A gente não consegue nem penetrar, nem entender isso que ela está tentando mostrar para a gente, porque a gente é tão endurecido, que a gente tem que se esforçar muito para conseguir tentar entender. E é por isso que ela diz assim: eu acredito em vós, eu acredito, e é por isso que eu confio que os vossos corações irão se compadecer dos nossos irmãos. Ela não diz o que é para a gente fazer, ela apenas diz que existe muito trabalho a fazer, mas que a gente precisa movimentar todos os recursos que a gente tem para auxiliar. É isso que ela está dizendo aqui para a gente. Porque muitas vezes a gente quer que os espíritos, que Jesus desça aqui, que Deus venha e faça as coisas pela gente. Mas não é assim. Então é isso que ela esclarece aqui pra gente. Eu não estou aqui para dizer o que é para vocês fazerem, mas eu estou aqui para conscientizar. E é isso que o Espiritismo faz com a gente. Ele conscientiza a gente. Agora, o que cada um vai fazer, aí é de responsabilidade de cada um de nós. Então, eu gostaria de ler
em agradecimento a esse espírito de Carita. Esse espírito, ele trouxe uma prece muito famosa, chamada prece de Carita, onde a gente encontra todo esse envolvimento, toda essa emoção, todo esse sentimento, toda essa doação que ela manifesta. E nessa prece, se a gente observar, existem momentos de reflexão, de envolvimento, e lá a gente vai encontrar, então, muitos recursos. A gente encontra consolo, direcionamento do que fazer, a gente encontra fé, a gente encontra humildade, a gente encontra amor, a gente encontra simplesmente todos os recursos que a gente precisa para se modificar e para a gente evoluir. Então, em agradecimento a esse espírito que trouxe essa mensagem tão linda, e por todo o carinho que ela doa e sempre doou, eu gostaria de ler essa prece de Carita. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor podem iluminar toda a terra. Deixai-nos beber desta fonte fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento de seu amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde um dia há de se refletir a vossa divina imagem. Que assim seja. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Patrícia, pela tua explanação do Evangelho. Muito bem, chegamos então ao final da nossa reunião do Evangelho desta noite. E antes de nós encerrarmos, só lembrar das nossas reuniões públicas, que acontecem aos domingos, pela manhã, às 9 horas da manhã, online e presencial, também às terças-feiras, retornando às 20 horas, presencial e online. E só nos resta agradecer a presença de todos em nossa casa, agradecer aqueles que estiveram conosco, também nos assistindo pela internet, e na direção técnica, agradecer ao nosso irmão Fernando pelo auxílio. E gostaria, lembrando também que nós temos um atendimento fraterno. O que é um atendimento fraterno? Não é uma conversa amiga, uma conversa em particular, mas é claro que deve ser agendado esta conversa, esse atendimento fraterno. Então fica o convite àqueles que desejarem fazer então um agendamento para esta conversa, esse atendimento fraterno que nós temos em nossa casa. Então vamos continuando com esses pensamentos de paz, nesta sintonia com a espiritualidade amiga,
que nos envolve no seu amor, na tua paz. Agradecermos a Deus, nosso Pai, Criador, pela vida que nos criou para atingirmos a perfeição relativa à felicidade verdadeira. Agradecermos à equipe espiritual, aos amigos espirituais que, pelo seu amor, pela sua dedicação ao trabalho com Cristo em prol do auxílio a nós encarnados. E agradecermos a Jesus, este irmão que por amor veio das esferas superiores a habitar conosco neste mundo de muitas dores ainda, de muitas provações, de muitas lágrimas, e que necessitamos, Senhor, do teu amor. Necessitamos da tua presença íntima em nossos corações. Senhor, que nos envolva em todos os momentos da nossa vida a tua misericórdia, a tua paz, a nós, humanidade. Obrigado, Jesus, que assim seja. E obrigado a todos, muita paz, nosso boa noite.